Olá pessoal, estou eu aqui de volta para falar da segunda revolução industrial, que foi a segunda fase da industrialização, certo? Essa segunda revolução industrial, a industrialização se espalhou por outros países da Europa, certo? Como a gente já tinha explicado, na primeira revolução industrial teve origem na Inglaterra, certo? Nessa segunda etapa, países como França, Bélgica, Alemanha também iniciaram o processo de industrialização. E os Estados Unidos também, certo? Os Estados Unidos iniciou até bem antes do que esses outros países europeus aí. Então, essa segunda etapa da Revolução Industrial teve início no século XIX, certo? E foi marcado por duas grandes fontes de energia. As duas principais fontes de energia utilizadas aí é a eletricidade, né, a energia elétrica, e o petróleo, certo? E uma das principais invenções, o motor a combustão, ou seja, o motor a diesel, né? Foi uma das principais invenções dessa etapa. Então, nessa fase, as tecnologias introduzidas, elas possibilitaram a produção em massa e uma automatização do trabalho. Vocês assistiram o vídeo, né? O vídeo de Charles Chaplin, né? Que eu passei na aula passada. Que mostra basicamente essa segunda etapa, né? Essa segunda etapa da industrialização, marcada pela produção em massa, e também pelo Fordismo, o Toyotismo, dois modelos de produções que surgiram nessa etapa. Houve o surgimento de diversas indústrias no setor elétrico e químico, e também um aumento considerável de empresas e o aprimoramento das primeiras indústrias siderúrgicas nessa etapa. Nesse período, as potências industriais europeias, com o início da industrialização, a indústria requisitando matéria-prima, então houve uma carência de matéria-prima. Lembrando que no século XIX, as colônias da América, que eram as colônias europeias na América, já estavam todas independentes, certo? Então, nesse período, essas potências europeias, elas começaram um novo processo de colonização, que foi a neocolonização, que foi a colonização do continente africano e asiático, certo? Então, nesse período, a África, assim como a Ásia, foi partilhada pelas potências europeias, e começou esse processo de exploração de matérias-primas para ser utilizado nas indústrias, porque eles careciam de matéria-prima lá, certo? Então, a gente sabe que essa neocolonização deixou marcas que até hoje não cicatrizaram, certo? Na África, por exemplo, hoje é onde tem países que apresentam os piores índices de desenvolvimento humano do mundo, e a gente sabe que as consequências foi devido a esse processo de colonização da África. Nessa etapa da Revolução Industrial, houve a consolidação da DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Essa atual Divisão Internacional do Trabalho, que foi consolidada no século XIX, que até hoje, se a gente observar, ainda existe, os países mais ricos e desenvolvidos, eles exportam produtos industrializados para os países desenvolvidos. Então, eles fornecem os produtos industrializados para os países subdesenvolvidos. Já os países subdesenvolvidos, eles exportam, ou seja, fornecem matéria-prima para esses países desenvolvidos e compram os produtos industrializados. Então, isso aí fica numa interdependência. Os países desenvolvidos precisam da matéria-prima dos países subdesenvolvidos,
E os países subdesenvolvidos precisam dos produtos industrializados dos países desenvolvidos. Essa interdependência gera uma desigualdade, uma ampliação das desigualdades socioeconômicas entre as nações mais ricas e as mais pobres. Por quê? Qual é o mais caro? Qual é o produto mais caro? São os industrializados ou as matérias-primas? São os industrializados. Então, os países desenvolvidos, eles vendem um produto mais caro e compram um mais barato. Então, ele vai ter sempre superávit econômico. Já os países subdesenvolvidos, eles vendem um produto barato e compram um mais caro, gerando um déficit na balança comercial, na sua balança comercial. Essas foram as principais características da segunda fase da Revolução Industrial, certo? E a gente fica por aqui. A próxima videoaula a gente vai discutir sobre a terceira fase da industrialização.